Seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida irmã. Está iniciando mais um programa, mais um episódio do nosso IPC Talk, programa da Igreja Presbiteriana da cidade, onde nosso objetivo é, num bate-papo, numa conversa entre amigos, a gente refletir aquilo que a Bíblia nos diz, de maneira que a gente venha colocar na nossa vida prática. Isso que é o fundamental para a nossa vida e para a glória de Deus, que também é o principal. Então, seja muito bem-vindo aqui na nossa mesa. Você é um dos integrantes dessa mesa aqui e participa com a gente, comentando, falando um pouquinho do que você tem percebido aqui no nosso programa, tá? Hoje a gente está se reunindo aqui para falar de mais um conteúdo bíblico para que a gente coloque na prática. Como você bem sabe, a gente está baseado na primeira carta aos Coríntios. Hoje nós vamos falar a segunda parte do capítulo 10, tá bom? Vou passar aqui para os pastores para passar os seus comentários, suas primeiras impressões. E a gente está aqui iniciando e você já vai comentando, compartilhando o conteúdo. Curte aí, se inscreva no nosso canal também, porque isso nos ajuda muito, gente. Nos ajuda muito para que o conteúdo chegue a outras pessoas. E tudo que a gente está... tudo que a gente está conversando aqui abençoe outras pessoas. Então você é alguém muito importante para que esse processo aconteça, tá bom? Então já vai compartilhando, comentando e curtindo o nosso vídeo. Pastores, pastor Vanderlei, pastor João, sejam bem-vindos. Boa noite, graça e paz. Já tô com meu cafezinho aqui. Pega o seu café também aí, para que você fique ligado junto com a gente naquilo que a gente vai estudar junto aqui, né? Participe com a gente aí, interaja, comente. Já deixa aí o comentário aí, enquanto a gente faz aqui a saudação, vai abrindo o texto bíblico, você já vai comentando aí com as suas expectativas, o que você tem achado, interaja com a gente aí e já compartilha. Bota aí, compartilhar, vai ali na setinha, compartilha para os seus contatos, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais um IPC Talk. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que seja um tempo de reflexão, de crescimento. A gente quer trazer uma palavra aqui orientadora a partir do texto da palavra. A gente vai ler de forma tranquila, paulatina, devagar, para que você, ao ler o texto, ao vê-lo exposto, você possa de verdade estar recebendo graça para compreender e para ser abençoado por essa palavra. Amém, gente. Então, a gente está nessa jornada bacana, aprendendo a respeito da palavra de Deus. No último episódio, nós falamos aqui que é preciso aprender com o passado. A gente trouxe o texto que nós lemos aqui, foi o início do capítulo 10, nos trouxe apontamentos importantes de como os erros dos israelitas são importantes para que a gente não venha repeti-lo. E seguindo nessa esteira, a gente também vai aprender um pouquinho mais o que o capítulo 10 tem a dizer, tá? A gente vai orar nesse momento, vou pedir para o pastor João fazer essa oração e logo após a gente vai estar fazendo a leitura do texto e vamos dar início aqui aos nossos comentários. Oremos, feche seus olhos, falemos com o Senhor. Ó Deus, estamos diante de Ti, mais uma vez, em mais uma noite, para estudarmos mais da Tua Palavra, que o Senhor venha nos iluminar, que Teu Espírito fale aos nossos corações, fale ao nosso coração, fale à nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, crescer, amadurecer espiritualmente. Não há limite para o nosso crescimento espiritual. A cada contato e a cada experiência de contato com a Tua Palavra, Senhor, é uma oportunidade para nós, Teu povo, crescermos, amadurecermos, ficarmos mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo, nosso intuito aqui. Nosso intuito, Senhor, é crescer na Palavra, Deus, e que o Senhor nos ajude aqui, cada um de nós aqui, preparando esse conteúdo, passando esse conteúdo, toda a equipe envolvida e aquele também que está participando de casa, assistindo, se envolvendo. Deus, que o Senhor venha falar verdadeiramente a cada um de nós. Assim, oramos, te suplicamos e fazemos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Muito bem, gente. O tema desse episódio é Fuja da idolatria. Esse é o tema do nosso episódio e agora a gente vai ver no texto bíblico o porquê devemos fugir da idolatria, tá certo? A gente vai fazer a leitura no capítulo 10, a partir do versículo 14 até o último até o último versículo deste capítulo, até o versículo 33, tá bom?
Então, a gente está no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 33 e vamos tentar entender aqui por que devemos fugir da idolatria. Assim, então, diz a palavra do nosso Deus. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos elos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Muito bem, gente. Então, leitura feita. Nosso tema é fuja da idolatria. E aqui, Paulo, então, começa a explicar o porquê devemos fugir da idolatria. E é importante a gente contextualizar. O início do capítulo, Paulo faz um alerta aos crentes daquela época e a nós, obviamente, de que os pecados dos israelitas servem de modelos, de exemplos, aliás, para que nós não repitamos, não pratiquemos esses pecados, né? E aqui ele volta mais uma vez a falar de um pecado peculiar que é a idolatria. E aí a gente vai hoje aqui conversar um pouquinho como é perigoso o pecado da idolatria e por que então devemos fugir dele. Pastor João, e aí, por que devemos fugir então da idolatria? Apesar de Paulo começar os versículos 14 e 15, né, principalmente apelando à razão e à consciência dos cristãos em Corinto, a gente precisa ter em mente o que ele começa dizendo, né, que a gente falou na semana passada, em relação à trajetória de Israel. E a gente falou bastante sobre a murmuração, que é um traço de idolatria também, mas a idolatria, de uma maneira geral, como o pecado que envolve outros pecados, como orgulho, como a murmuração, foi aquilo que foi a ruína do povo de Israel, que gerou e levou e conduziu o povo ao exílio. Claro que Deus em tudo isso estava corrigindo e refinando o caráter do povo, porque Deus ele preserva o seu povo, ele não destrói o povo que ele chamou, que ele estabeleceu uma aliança e que ama. Mas idolatria é um pecado gravíssimo se pensarmos
na ordem e grau de importância que possui dentro dos próprios mandamentos que Deus estabelece. Porque os primeiros 2 mandamentos que Deus estabelece para o povo redimido, resgatado e liberto tem a ver com a exclusividade na adoração. O primeiro, em relação à exclusividade na adoração a Ele. O segundo, em relação à forma como Deus prescreve em sua palavra que deve ser adorado. Ambos têm a ver com idolatria. Se eu estabeleço um meio que Deus não estabeleceu, se eu utilizo um meio que Deus não estabeleceu em sua palavra para adorá-lo, eu estou cometendo idolatria também. Então, a idolatria é um pecado gravíssimo, né? É um pecado gravíssimo. Deus puniu no Antigo Testamento, disciplinou o povo devido à idolatria e não há variação em Deus, né? Idolatria continua sendo um mal a ser evitado por cada crente. Ele vai explicar, né, essa idolatria, como ela é vista naquele momento dentro da igreja de Corinto, como Paulo vê essa idolatria dentro da igreja de Corinto. Veja que Paulo já tratou desse assunto mais de uma vez, e ele volta novamente a esse assunto, que é o das carnes sacrificadas aos ídolos pagãos. E Paulo volta mais uma vez a isso, só que agora no contexto da idolatria. Porque antes ele tratou no contexto da impureza. E agora ele trata no contexto da idolatria. E parece que Paulo dá uma resposta diferente do que ele deu nos textos anteriores. Então você consultar lá os episódios anteriores, que você vai perceber que Paulo ele é mais brando nas respostas dele aos crentes de Corinto, se podem ou não comer alimentos sacrificados a ídolos, carnes sacrificadas a ídolos. E aqui parece que Paulo é mais duro, mais incisivo. Mas vamos ler o texto para a gente ter uma clareza melhor. Vamos ler novamente o texto que já foi lido pelo nosso irmão, nosso pastor. Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Versículo 14. Então, ele é como se ele fizesse uma abertura, ele aqui cita o que ele vai dizer, e a partir do versículo 15 até o 17, ele vai explicar que tipo de idolatria o povo de Israel pode estar cometendo. E aí ele usa a analogia da ceia do Senhor. Vamos lá. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, todos participamos do único pão. Versículo 18 diz: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? E aí eu vou dar uma abertura aqui para dizer o seguinte, olha, primeiro Paulo estabelece o pressuposto. Quando vocês participam da mesa do Senhor, o pão que vocês comem e o vinho que vocês bebem não são alimentos que espiritualmente vocês participam da graça com a divindade que vocês celebram? Ou seja, quando vocês participam da mesa do Senhor, não é comunhão com o corpo de Cristo que vocês têm quando comem o pão? Quando vocês bebem do vinho, não é comunhão com o sangue de Cristo que vocês têm? Quando vocês participam da mesa do Senhor, não se estabelece uma união inquebrável entre vocês e o próprio Cristo? Vocês não participam disso como sendo uma cerimônia espiritual? A preocupação de Paulo não é o pão pelo pão, para trazer mal, ou não é a carne pela carne. Lá atrás ele vai dizer o seguinte, olha, não tem problema nenhum comer da carne sacrificada, porque a carne não é nada. Os ídolos não são nada. Não se preocupe com isso. Paulo dá uma resposta mais branda, dizendo, olha, na perspectiva de que esses alimentos nada podem fazer mal a vocês, comam. Na perspectiva de que os ídolos não são nada e não podem fazer nada a vocês, comam. Mas na perspectiva que quando vocês se assentam à mesa do templo e participam da mesa de Cristo, e comem o pão e bebem o vinho e participam de uma comunhão com Cristo, façam uma comparação análoga e percebam que quando vocês também vão aos templos e quando vocês participam da mesa, que vocês sabem claramente que foi sacrificada a ídolos, e vocês comem daquela carne sacrificada a ídolos, sabendo que aquilo foi sacrificado a demônios,
que aquilo foi sacrificado a deuses que nós sabemos não existir, mas que para aquele que sacrificou há uma devoção, há uma comunhão com esses deuses, o que vocês estão fazendo é participar dessa mesa, é participar da celebração em que louvado são esses demônios. Sim. E a comida faz de vocês participantes da mesa com esses demônios. Ah, eles não existem, mas para aquele que sacrifica, ou para esses que estão dentro dessa celebração, eles trazem a presença desses espíritos malignos. O ídolo pode não existir, mas os demônios existem. Sim. E esses que estão em comunhão com o corpo de Cristo estão em comunhão com o Cristo. E esses que estão em comunhão com esses ídolos estão em comunhão com os demônios. Então nós precisamos sair da idolatria que está mascarada por trás dessa analogia que Paulo aqui constrói. E Paulo vai falar justamente isso. Ó, sejam coerentes. Imagine, né, imagine o contrário. Imagina você estar lá celebrando a festa ágape, a festa do amor, que era a característica da igreja primitiva. Está lá celebrando a ceia, a Eucaristia, no momento lá, consagrando. E tem alguém ali que não é cristão, claramente não é cristão, alguém que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Ele está ali, né, simplesmente como espectador. E ele fala, não, eu quero participar. Né? Não faz sentido. Tanto que a festa ágape, ela era a celebração da festa ágape da ceia, e no final, da Eucaristia no final, ela era restrita para os cristãos, era celebrada entre os cristãos. Por quê? O ímpio não participa daquilo ali. Às vezes a porta fechada. A porta fechada, né? As pessoas até iam, frequentavam as reuniões, só que depois, no final, elas iam embora e quem participava daquele momento final ali era quem era convertido, batizado, em plena comunhão com Cristo e sua igreja. Então, é como se Paulo estivesse falando, ó, apliquem isso ao contrário, ao inverso. Faz sentido vocês participarem da mesa, da festa deles, né, no sentido de ser uma cerimônia religiosa, que é uma forma de manifestação de culto a um ídolo, que para nós ou para vocês são demônios? É mais ou menos a comparação que Paulo faz. A gente volta à comparação que nós fizemos lá atrás, que se você se assenta e alguém te oferece doce para comer e você come e participa daquilo, e mesmo sabendo que é doce de corno e damião e você come, Paulo diz, a princípio ele diz o seguinte, olha, pode comer, não tem problema nenhum. Quem é corno e damião? Quem são os ídolos? Quem são esses orixás? Para nós, nada. Para nós, nada. Então não há problema nenhum. Agora, Paulo faz uma outra abordagem para dizer, ó, pensa bem, porque comer não tem problema, mas participar de uma mesa em que se celebra um ídolo, um orixá, ou um deus, um santo, que não é o que você professa como tendo comunhão, não faz sentido. Perfeito. Não faz sentido. Essa fala merece ter um corte. Foi muito claro e expressou muito bem a ideia que diz o texto. Eu só queria fazer abrir um parênteses rapidinho aqui para cutucar os irmãos batistas. Por isso que a gente, presbiteriano, nós acreditamos que na celebração da ceia, Cristo se faz presente ali de forma ativa e a gente desfruta da presença dele. E é importante, agora fechando esse parênteses, você então ter a consciência que o momento da celebração da ceia não é apenas um cumprimento de um ato religioso. É um desfrute da presença do nosso Salvador, de Cristo Jesus. Por isso que a gente dá uma ênfase da importância da ceia na manutenção da fé de nós cristãos. Tá? Então, fugir da idolatria é o nosso tema, e os irmãos aqui colocaram muito bem dessa associação com outras divindades, o que Paulo está, de forma veemente, proibindo a isso. E só para dar ajudar na espetada... Nós amamos os batistas, a gente vai tá? perder a audiência dos batistas. Não, é só para dar uma clareza, porque o que se diz na maioria dos segmentos evangélicos que a ceia do Senhor é apenas uma lembrança, um memorial. Não é apenas um memorial, é uma eucaristia, é uma rememoração de um ato passado que ainda faz e se atualiza hoje. Um ato passado na morte de Cristo foi realizado e se reatualiza todas as vezes que eu participo da mesa. E nesta reatualização, Cristo está presente, há uma graça sendo operada. A diferença entre nós e os outros, e eu não vou, a espetada é para os outros,
eu não especifico quem, é dizendo não é apenas para lembrar, não é apenas para celebrar, é para participar. Cristo está ali. Ativamente. Ativamente. A presença dele não é a transubstanciação. O pão não se torna carne, o vinho não se torna sangue, mas ele está presente espiritualmente. Eu posso sentir a presença dele, eu sou renovado pela presença dele, a presença dele transforma quem eu sou, a presença dele me dá uma graça especial para me erguer, é um alimento para minha alma. Trata-se de uma graça, trata-se de um poder, trata-se de algo místico, espiritual que eu recebo. Eu sou mergulhado na presença divina. E a presença divina se faz presente em mim quando eu participo da mesa do Senhor. Perfeito, perfeito. Por isso o perigo de você se associar num culto religioso a outras divindades, tá? No versículo 23, 24, fala da liberdade com responsabilidade, pastor João. E é aquela frase que existia naquela época, né, que a gente repete também hoje em dia. Como é que a gente pode, então, João, tratar dessa liberdade com responsabilidade? Eu acho que a gente pode lembrar um pouquinho do que a gente já falou no capítulo 8, que a nossa liberdade em Cristo, aquilo que Cristo conquistou para nós e que faz de nós pessoas livres, é uma liberdade em Cristo, não é uma liberdade a despeito de qualquer regra. Não, a gente tem responsabilidade, é uma liberdade com responsabilidade, melhor dizendo, né? Nós recebemos um novo status em Cristo Jesus, e esse status que recebemos implica em responsabilidade. E você pode pensar, o que pode limitar essa liberdade que nós temos em Cristo, né? O que pode tornar coisas que são lícitas não convenientes? O que pode impedir que façamos coisas que são lícitas? O amor ao próximo, principalmente. A única coisa que pode limitar a liberdade cristã é o amor ao próximo, ao neófito, ao amor ao fraco, àquele que é débil na fé, aquele que está caminhando agora há pouco tempo e que ainda não tem a maturidade suficiente para poder entender que em Cristo Jesus, na liberdade que eu gozo em Cristo Jesus, eu posso fazer certas coisas que não são pecaminosas, mas que para ele ainda é. Então, assim, o que limita isso, né? É o amor ao outro, né? E o amor ao outro é representado aqui no versículo 24 com a questão do interesse. Não buscar o próprio interesse, mas o de outrem. Então é isso, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Paulo, mais uma vez, fala sobre renúncia aqui, né? Renunciar, inclusive, os seus próprios prazeres e a própria liberdade em Cristo em função do outro. Muito bem. Quer comentar sobre isso, pastor? Não. Eu ia propor para a gente seguir, porque a gente vê em seguida algumas orientações do apóstolo Paulo, mas você que comanda aí. Não, é porque é até bom que o pastor João colocou aqui, que serve realmente de ponte para essa outra parte que a gente vai falar, que é a consciência e consideração pelos outros, né? O pastor João nos lembrou aqui que esse amor, essa consideração pelas outras pessoas, nos faz usar bem a liberdade com responsabilidade. E então, seguindo nessa esteira, dos versículos 25 a 30, Paulo está falando dessa consideração que devemos ter em relação a outras pessoas. Como é que a gente, então, pastor Vanderlei, podemos trazer isso para a nossa vida prática, sobre essa liberdade em relação também em respeitar a consciência da outra pessoa? Porque Paulo mantém princípios, faz adaptações, sempre pensando na comunidade como um todo, já que a carta é dirigida à comunidade. Ele fala, come tudo que tem no mercado. Não pergunte nada. Tudo que vende no mercado você come. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se alguém também convida você para comer, você vai e come. Não pergunta por quê. Em que circunstância que aquele alimento foi sacrificado. E aí nisso não há pecado nenhum. Agora, se você tem consciência que aquela carne que é vendida no mercado foi sacrificada a demônios, a ídolos, se você tem consciência de que aquela comida que você está celebrando com seu irmão foi sacrificada a demônios e você ainda assim faz,
você comete pecado. Não pecado porque eles vão lhe fazer mal, mas porque tendo consciência de que foi sacrificado a demônios e você não tem com esses demônios comunhão e ainda assim participa, você frequenta a mesa do Senhor, na qual você tem comunhão, e frequenta a mesa dos demônios, sabendo que são dedicados a demônios, ainda que eles não façam mal a você, você está fazendo uma dupla participação. Você está participando da mesa de Cristo, você está participando da mesa dos demônios. Então, coma sem nenhuma preocupação, com nenhuma sensibilidade. Essa nenhuma sensibilidade, eu quero dizer o seguinte: você não vai ficar procurando o chifre na cabeça de cavalo. Você vai ser convidado, vai desfrutar daquilo. Vai viver aquilo. Você não vai ficar identificando o mal em tudo. Mas uma vez que o mal é identificado em que sentido? Os demônios não são nada, mas aqueles que sacrificaram aquilo, creem que eles são, e fizeram disso um altar a esses demônios e ofereceram o sacrifício a esse demônio, e você tem consciência disso, então não faz sentido que você participe dessa mesa, porque você não tem parte com esses demônios. E o interessante é que ele coloca aqui, não é nem a própria consciência, é a consciência do outro, né? Porque, de repente, você tem consciência que, tipo, eu posso comer, eu tenho consciência que isso aqui eu comprei esse produto, ou essa comida, sei lá, num restaurante, eu sei que foi oferecido algum tipo de ídolo ou qualquer tipo de demônio, tomei consciência disso. Então, Paulo diz, olha, não faça uso nem pela sua consciência, porque você sabe que os demônios não são nada. O problema é a consciência do outro. Sim. O cenário aqui muda. Parece que anteriormente ele estava falando de um culto, um movimento dedicado a uma adoração, uma divindade ou qualquer ídolo. E aqui nesse caso é quando você vai no mercado, você vai adquirir algum tipo de produto e esse produto é oferecido a algo. Se você não tiver conhecimento, você precisa perguntar, só faça uso. Agora, se você sabe que aquilo foi dedicado a alguma divindade por motivo de consciência da outra pessoa, então você se limite a não fazer uso, para que não cause um tipo de estranheza na mente da outra pessoa. Não é isso, pastor João? E não apenas isso, né? Mas pelo que ele vai dizer no finalzinho aí, já nessa última parte, no versículo 32, é que você também não seja pedra de tropeço para outro, né? Perfeito. E ele vai reforçar que a nossa vida, e isso inclui inclusive aquilo que comemos, bebemos, aquilo que faz parte do cotidiano, a gente tem que pensar na glória de Deus, em que eu estou glorificando a Deus. Eu sei que a gente pode entrar naquela, né, e receber aquela crítica, mas espera aí, eu jogo bola para a glória de Deus, então é tudo mesmo? É tudo. Porque eu também glorifico a Deus quando eu descanso, quando eu estou no meu lazer, quando eu não posso entender que há partes da minha vida que estão além, que estão fora de uma vida que deve glorificar a Deus, de um comportamento que deve glorificar a Deus. Então, isso envolve também o ambiente que eu frequento, isso envolve o lugar onde eu estabeleço, eu me estabeleço, com quem eu ando, quais ritos participo. Isso me identifica, né? Isso tem a ver com identidade também. Isso tem a ver com quem eu sou e dentro disso, né, do aspecto da identidade, né, uma vida que glorifica a Deus, até mesmo nas coisas que são consideradas triviais e cotidianas. Sim, e é interessante também, pastor João, pastor Alain, que Paulo é muito sensível, né? Novamente, a gente aborda a questão da cultura e da própria cultura religiosa. Os deuses pagãos, os ídolos pagãos eram demônios. Com isso, eu quero deixar claro, que já disse anteriormente, para ficar mais claro ainda, o seguinte: quando eu participo, por exemplo, vou na Bahia, em Salvador, e tem um restaurante que é dedicado a Iemanjá. Eu não estou dizendo que não participo da mesa e desse restaurante porque Iemanjá é um demônio. Porque para os adeptos do candomblé e da Umbanda, Iemanjá é um orixá, não é um demônio. Mas para mim, independente de ser
um demônio, porque eu não vou adjetivar de forma pejorativa o orixá ou a entidade da outra religião que não é a minha, mas eu também tenho clareza de que eu não sou filho de Iemanjá e de que eu não participo da mesa do Herê ou de qualquer outro orixá, porque eu não faço parte daquela mesa. Eu não participo disso. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor destrutivo contra outra religião. Certo. Eu estou deixando claro que eu não faço parte dela. De que todo o modo que opera ali não é o modo que opera cá, na minha religião, na minha fé, na fé que eu professo. Na fé que eu professo, não há outra pessoa a ser adorada, louvada, honrada. Só uma pessoa, Jesus Cristo. Na fé e na crença que eu guardo, para mim, inviolável, irredutível, irreconciliável com qualquer outra, é que o único que deve ser reverenciado, adorado, bendito é Jesus, o único. Então, não trata-se de destruir a religião do outro, não trata-se de ser agressivo com a religião do outro, trata-se de que a minha diz que eu só tomo parte, só tenho comunhão e só me assento à mesa e só glorifico, e só exalto, e só presto culto se for a Jesus. Se não for a Jesus, eu estou fora. Pode ser o apóstolo mais honrado, pode ser o santo mais altruísta, que sacrificou o máximo por aquele que o veneram. Mas eu não faço parte disso. Porque dentro da minha esfera de religião, de fé, de adoração, só há espaço para uma única pessoa, que é a pessoa do Filho. Porque todo culto cristão tem a sua raiz, a sua essência, a sua dedicação, a sua celebração na pessoa de Jesus Cristo. Então eu uso isso para lembrar e dizer o seguinte: eu não faço parte de nenhuma mesa, eu não faço parte de nenhuma devoção, eu não me junto e não me uno a nenhuma esfera de religiosidade que Cristo divida espaço com qualquer outra entidade, orixá, santo, seja o que for. É uma questão nesse nível. Isso não é desvalorizar a outra religião, é valorizar a nossa fé. Isso. A nossa fé é aquilo que cremos, né? Gente, perfeito. Então a gente conclui aqui todo esse texto que nós falamos aqui, porque, como o pastor João já colocou e o pastor Vanderlei nessa última fala, a nossa vida, então, é destinada a tudo fazer para a glória do Senhor. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. E não é questão de diminuir a glória do Senhor é exatamente isso. Exato. Tudo para a gente é uma obsessão sim. total de devoção a Jesus. Exato. E qualquer coisa que rivalize com Jesus se torna idolatria. Inclusive a gente pode idolatrar a nossa instituição religiosa, os ritos religiosos, a gente pode acabar idolatrando isso e nos tornarmos idólatras nessa questão, né? A gente tem uma tendência de apontar pessoas de outras fé, apontá-los como idólatras, mas nós podemos nos tornar idólatras tendo em vista que podemos colocar várias outras coisas no lugar de Cristo, e aí a gente deixa de realizar aquilo que Paulo está nos orientando, que tudo é para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Gente querida, então a gente está chegando no final do nosso episódio. A gente quer agradecer a você pela sua participação, por você ter curtido aí o nosso vídeo. Se não curtiu, faça isso agora. Você ter deixado também seu comentário. Muitíssimo obrigado por você mais uma vez estar aqui participando com a gente, e nós ficamos muito felizes com você estar aqui participando de tudo isso, tá? Espero que tenha sido enriquecedor para você, para sua fé, encorajador também para você viver para a glória do nosso Deus. Amém. Nós vamos finalizar agora. Quem orou mais cedo foi você, João? Foi. Então o pastor Vanderlei vai orar agora finalizando, e você participe com a gente também nessa oração. Em nome de Jesus é que nós temos acesso unicamente a Ti, ó Deus Pai. Em nome de Jesus é que os nossos louvores são recebidos no Teu trono. Em nome de Jesus é que nos reunimos a cada dia
Em nome de Jesus e por causa de Jesus, nós nos reunimos como igreja, de forma que toda a nossa adoração, tudo que nós fazemos, quando nos assentamos, quando nos reunimos, quando adoramos, quando louvamos, tudo isso nós fazemos por causa de Jesus. Amém. A nossa única meta é que Cristo seja glorificado. A nossa única comunhão possível como cristãos é com o Filho de Jesus, do Filho de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos sustente nessa prática, que tudo que seja estranho a isso, nós possamos rejeitar, nós possamos apenas receber com ações de graças aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo fará. Nos abençoe e nos ajude. E é por meio de Jesus é que nós pedimos essa força e esse poder e fazemos essa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.